Bora falar um pouco da PetroRecôncavo, que pode ser uma grata surpresa para 2025. Vou fazer um guia completo nesse vídeo para vocês entenderem 100% o que a PetroRecôncavo faz e como estão os seus resultados. Então é uma análise completa. E será que esses proventos de 15% atualmente são sustentáveis no longo prazo? Vou mostrar tudo para vocês. Olá pessoal, meu nome é Rafael, falo do canal Ponte Investimentos, sem enrolação, bora lá? Então, mais uma vez, eu quero agradecer imensamente os inscritos do canal. Quando eu comecei, eu não imaginaria que teria tanta gente falando bem dos vídeos, comentando aqui. Então, quero agradecer mais uma vez, em especial ao Leandro, que solicitou que eu fizesse o vídeo da PetroRecôncavo. Então, fica ligado que eu vou falar um pouco mais dessa empresa. E como eu sempre falo aqui no canal, a gente tem que tentar ser anticíclico. Então, olhando desde o início de 2025, o Ibov subiu cerca de 13%, enquanto a PetroRecôncavo caiu quase 6%. Então, isso pode acabar sendo uma oportunidade, visto que a maioria das empresas subiu, enquanto a PetroRecôncavo caiu. Mas eu vou mostrar o motivo por trás disso. Percebam nessa correlação entre o Ibovespa e as petroleiras da Bolsa. O Ibov subiu 13%, a Prio subiu em torno de 4%, Petrobras menos 6% e PetroRecôncavo a que mais caiu, uma queda de 6,7%. Então percebam que esse não é um fenômeno isolado da PetroRecôncavo. Todas as petroleiras foram atingidas no início de 2025. E para surpresa de 0 pessoas, eu sempre falo aqui no canal, quem tem ações cíclicas na carteira tem que ficar de olho no que a empresa vende, no produto. Então aqui tem um gráfico do preço do petróleo versus as petroleiras e percebam a grande correlação. O preço do petróleo caiu em 2025 7,5%, enquanto a PetroRecôncavo e a Petrobras caíram cerca de 6%, enquanto a Prio teve resultados positivos, principalmente no quesito de produção. Então não tem mistério, há uma correlação direta entre o preço do produto das commodities e o preço do valor da ação. Percebam que a PetroRecôncavo fez seu IPO em 2021 e aqui tem o gráfico também do preço do barril do petróleo desde o início de seu IPO. Então percebam que o petróleo disparou até meados do meio de 2022 e a PetroRecôncavo disparou também. Entre o meio de 2022 até o meio de 2023 o petróleo caiu e o preço da PetroRecôncavo também caiu e desde meados de 2023 o petróleo vem patinando e percebam que o preço da PetroRecôncavo também ficou de lado no mesmo período. Agora eu já quero começar a entrar diretamente na empresa. A PetroRecôncavo é uma das principais produtoras independentes de petróleo e gás onshore brasileiro. Para quem não sabe, onshore significa em terra, então diferente da Petrobras, que tem diversas petroleiras espalhadas na costa do Brasil, a PetroRecôncavo trabalha apenas em terra. E aqui destacam-se 2 ativos, o ativo Potiguar com 31 concessões, 29 operadas, 3 blocos exploratórios e 364 poços já produzindo, e o ativo Bahia com 26 concessões operadas, 5 blocos exploratórios, 351 poços produzindo. E percebam que hoje a PetroRecôncavo detém 183 milhões de barris em reserva 2P. E aqui ao lado eu deixei um guia para a gente entender o que são essas reservas no setor petroleiro. Então as reservas P1 também são chamadas de reservas provadas, são quantidades de petróleo que por dados podem ser estimadas com certa certeza a serem comercialmente recuperáveis a partir de uma determinada data. Então o P1 é uma certa certeza que a empresa tem para poder comercializar e produzir, visto que como o petróleo é uma commodity que fica embaixo da terra, não dá para ter 100% de certeza da quantidade que pode ser extraída. E passando para o 2P, que são provadas e prováveis, é o somatório das reservas provadas, ou seja, as reservas 1P com as reservas prováveis, que são quantidades de petróleo que estima-se a chance de 50 a 50 de serem atingidas ou excedidas. Então não é uma certeza absoluta que você consegue ter uma produção. Então essa quantidade 2P seria uma estimativa dentro das reservas da empresa.
E as reservas 3P são provadas, prováveis e possíveis, equivale ao cenário estimativa mais alta de produção do petróleo. Então, hoje, em reservas 2P, que seriam as reservas provadas e prováveis, a PetroRecôncavo detém 183 milhões de barris em reservas. Um EBITDA forte de 1,6 bilhão em 2024, uma geração de caixa livre de 1 bilhão e 806 milhões pagos em dividendos em 2024. E para 2025 já pagou 263,4 milhões. Mas vamos falar um pouco mais de dividendos em slides à parte. E a PetroRecôncavo detém um conhecimento muito específico em reservas onshore. Percebam a produção histórica do Polo Remanso em barris por dia. A Petrobras detinha esse reservatório até fevereiro de 2000 e percebam como que a situação estava se agravando, como o número de barris por dia estava descendo, e quando a PetroRecôncavo assumiu, ela conseguiu ter uma recuperação dentro desse campo e subiu até meados de 2001 e praticamente se estabilizou nos próximos anos. Então a PetroRecôncavo tem um alto conhecimento em reservas em terra e consegue extrair o melhor, gerando mais valor aos acionistas. A PetroRecôncavo hoje faz uma produção com proteção. Percebam que aproximadamente 50% da produção da PetroRecôncavo mantém-se por hedge de petróleo e acordo de venda e gás, ou seja, são preços travados por um piso. Então percebam que hoje 25% da produção de petróleo é protegida por hedge, enquanto 88% da produção de gás natural é protegida por um preço fixo no valor de $70. E é interessante que a PetroRecôncavo tenha essa diversificação entre petróleo e gás. Então hoje a produção de gás gira em torno de 40%, enquanto a produção de petróleo gira em torno de 60%. E a PetroRecôncavo tem feito um trabalho muito interessante no controle de custos. Percebam que o lifting cost, que seria o custo de extração, e as despesas gerais e administrativas, comparando com seus pares brasileiros. O preço de extração em 2024 foi de $13,6, enquanto seus pares giraram na média de $18,4, $26,1 e $19,3. E em despesas gerais e administrativas, a PetroRecôncavo hoje fica em torno de $3,9 por barril, enquanto seu par A gira em torno de $8,5, um par B em 8,3 e um par C em 10,7. E aparentemente a PetroRecôncavo está se comparando com pares que fazem trabalho onshore, ou seja, em terra, porque o custo de extração hoje da Petrobras gira em torno de $6,79 e da PetroRio gira em torno de $11,1. Porém, há esse detalhe que a PetroRecôncavo faz extração de petróleo em terra, então aparentemente há maiores custos envolvidos. E aqui eu também achei um gráfico muito interessante que relaciona a margem EBITDA dividido pelo endividamento. Então hoje a PetroRecôncavo tem um endividamento muito tranquilo e um EBITDA na faixa de 50%, enquanto seus pares têm uma margem EBITDA na faixa dos 35%. E um alto endividamento na casa entre 2,5 até próximo de 5 vezes o EBITDA. Então eu acho muito interessante as empresas que têm esse controle de despesas, porque como o preço do petróleo, quem faz é o mercado, o que a empresa pode controlar é o interno, ou seja, são as suas despesas. E a PetroRecôncavo tem dado aula nesse sentido. E aqui a gente consegue ver que a PetroRecôncavo tem uma alta margem no EBITDA e um bom ponto de equilíbrio. A margem EBITDA saiu de 47,8% no quarto tri de 2024 para 49,2% no primeiro tri de 2025, e com as premissas no preço do petróleo médio de $75,7, a receita líquida dividido pelo barril hoje gira em torno de $61,1. E esse gráfico visual fica muito interessante para a gente entender qual que é a margem da PetroRecôncavo. Hoje ela tem um custo de extração de $13,9, despesas gerais de $3,9, o midstream, que seria entre a extração até que você entrega ao seu ponto de venda, cerca de $5,2, e em royalties a PetroRecôncavo paga $4,9. Isso significa que dos $61,1 de venda, a margem EBITDA da PetroRecôncavo
PetroRecôncavo é de 33,1 e hoje o ponto de equilíbrio da PetroRecôncavo gira em torno de 28 dólares, ou seja, para não ficar no prejuízo nem no lucro, no 0 a 0, a PetroRecôncavo gasta cerca de 28 dólares. E perceba que isso se equipara à Petrobras, que também tem um break-even de 28 dólares. Então é muito interessante uma empresa, entre aspas, pequena, conseguir um ponto de equilíbrio parecido com a gigante que é a Petrobras. E hoje a PetroRecôncavo tem uma alavancagem muito tranquila, em torno de 0,62 relacionando a dívida líquida sobre o EBITDA, e tem um perfil de longo prazo e baixo custo, principalmente com o fim dos pagamentos de aquisições de Mirangá e Tieta. O duration da dívida é de 4 anos, com um custo médio de 6,7% ao ano e a primeira amortização apenas em 2028. E tudo isso permite uma geração alta de valor aos acionistas. Percebam a geração de caixa livre em 2024 de mais de R$1 bilhão, a margem EBITDA em torno de 50%, um CAPEX na faixa dos 800 milhões e para 2025, se a gente for replicar o primeiro trimestre, o CAPEX da PetroRecôncavo também deve girar em torno de 1 bilhão e apenas no primeiro tri de 2025 a PetroRecôncavo já pagou 7% de dividend yield, ou seja, 90 centavos por ação. E para quem não sabe, a PetroRecôncavo paga proventos 2 vezes ao ano e às vezes pode pagar um dividendo adicional, mas normalmente paga em abril e dezembro e já pagou 90 centavos no dia 27/5 e para dezembro eu acredito que a PetroRecôncavo deve pagar 90 centavos dentro de um cenário conservador. Eu vou falar um pouco mais sobre isso para vocês nos próximos slides. E hoje não há uma política de proventos dentro da PetroRecôncavo, porém eles ainda destacam que a cada ano a administração apresenta uma proposta referente à destinação do lucro líquido do exercício para análise e aprovação, e no mínimo 25% do lucro líquido deve ser destinado ao pagamento de dividendos. E eu acredito que dentro dos próximos anos a PetroRecôncavo deve continuar pagando bons proventos. Percebam o alto payout olhando para 2023, para 2024 e para 2025, chegando a pagar mais de 100%. E isso pode gerar uma certa preocupação, porque quando a empresa paga mais de 100% de payout, isso significa que ela está queimando caixa para poder pagar dividendos. Porém, percebam a geração de caixa consistente da PetroRecôncavo, que no quarto tri de 2024 girava em torno de 1 bilhão e no primeiro tri de 2024, mesmo após os investimentos e o pagamento de aquisições e financiamentos, com um alto fluxo de caixa operacional, se manteve na casa do 1 bilhão. Então, aparentemente, a PetroRecôncavo tem pago dividendos de uma forma muito consciente, sem atrapalhar as receitas da empresa, sem atrapalhar investimentos. Aparentemente, a gestão tem feito um bom trabalho. E antes de mostrar a minha visão, aqui eu quero deixar bem claro que essa é a visão dos analistas de mercado. Hoje eles projetam um lucro líquido para 2025 de 700 milhões da PetroRecôncavo, um preço sobre valor patrimonial de 0,95. E se a PetroRecôncavo continuar pagando 100% do seu lucro líquido na forma de proventos, tem chance de pagar até cerca de 16% de dividend yield bruto projetado, que se a gente for pegar de forma líquida, deve descer para uns 14%. E eu sempre gosto de ter uma visão um pouco mais conservadora, porque a gente não pode se frustrar no mercado. É melhor a gente ter uma surpresa positiva do que uma surpresa negativa. E hoje eu projeto um lucro líquido na casa dos 550 milhões para 2025 e com 95% de payout projetado, a PetroRecôncavo ainda poderia pagar 12,3% de dividendos. Dentro da minha planilha pessoal hoje, a PetroRecôncavo seria a número 1 dentro da projeção de dividendos para 2025. E para que eu não fique sozinho aqui dentro dessa análise, quis trazer para vocês um relatório do pessoal da BTG Pactual, em que eles falam que assumindo o preço do petróleo a 65 dólares por barril e nenhuma aquisição e fusão, a PetroRecôncavo poderia retornar cerca de 290 milhões de dólares aos acionistas, que seria cerca de 40% de dividendos ao longo dos próximos 3 anos. E tem um outro ponto que eu acho muito interessante, que é o lucro
por ação. Hoje, olhando entre 2025 até 2027 e fazendo o somatório do lucro por ação projetado, daria cerca de R$ 9,28. E hoje a cotação da PetroRecôncavo fica na casa dos 14,45. Então, em apenas 3 anos, o lucro por ação seria de 64% do valor da cotação atual. Então, realmente há uma projeção muito boa e muito otimista olhando para a PetroRecôncavo nos preços atuais. E eu sempre gosto de passar para vocês a minha visão, a minha opinião muito clara. Hoje, será que a empresa está cara ou barata olhando para os números? Eu não recomendo que ninguém entre no IPO de empresas, porque normalmente, pensa comigo, se você tem uma empresa, você quer vender ela por múltiplos baratos ou múltiplos caros? Então, normalmente em IPOs, as empresas vendem-se em múltiplos muito caros. Percebam que em 2021, no IPO da PetroRecôncavo, estava com um PL de 31. Então, realmente a empresa estava muito esticada. Já em 2022, houve uma baixa na cotação e atualmente vem ficando próximo de 7,65. Então, hoje eu acredito que a PetroRecôncavo tem chegado em bons níveis de preço sobre lucro. E quando a gente olha o preço sobre valor patrimonial, também houve uma queda muito grande, saindo da faixa de 3 para hoje, que fica em torno de 0,95. Então, hoje já estaria elegível para poder entrar dentro da minha carteira. Eu tenho gostado tanto dos números quanto das projeções e dos dividendos da PetroRecôncavo. E percebam que olhando os dados da PetroRecôncavo, pode estar se formando uma simetria, visto que a receita tem crescido ano a ano, apesar de andar um pouco de lado desde 2022, principalmente por causa do preço do petróleo, mas percebam no gráfico abaixo de lucro versus cotação, que a cotação caiu da faixa dos R$ 35,00 para hoje na faixa dos R$ 14,00, enquanto o lucro caiu da faixa de 1,1 bilhão, desceu até 2024 na faixa dos 500 milhões e atualmente há uma perspectiva de subida para 2025. Então hoje pode estar se formando uma boa simetria em que o preço das ações cai, porém o seu lucro tem aumentado. Então esse pode ser um momento que às vezes o mercado penaliza demais uma ação e ela continua boa e rentável. E para finalizar, eu gosto de um termo americano que eles falam que é skin in the game, ou seja, você está com a pele em risco. Quando a gente olha os insiders, ou seja, controladores, conselho de administração, diretoria, atualmente nesses preços na faixa dos R$ 14,00, eles vêm comprando. Percebam que olhando ao final de 2024, houveram várias compras no valor de 2,3 milhões, 4 milhões, 1 milhão. Depois, algumas vendas no início do primeiro TRI de 2025 na faixa dos R$ 16,00. E hoje, novamente, estão havendo várias aquisições, 2 milhões, 286 mil, 134 mil, nessa faixa dos R$ 14,00. Então, eles podem estar vendo que a empresa está melhorando e pode hoje estar subvalorizada. Mas me conta aqui, pessoal, das petroleiras listadas na Bolsa Brasileira hoje, quais que vocês gostam? Quais vocês têm em carteira? Vocês gostaram desse guia completo da PetroRecôncavo? Curte e compartilha aqui para mim. No mais, deixo um ótimo dia para vocês e um abraço.